Você já imaginou como seus genes moldam sua realidade? A neurociência revela os segredos. Através da epigenética, exploramos como o ambiente e as experiências influenciam a expressão genética. Descubra como essa evolução constante pode transformar o seu futuro. Você é daquelas pessoas que estão presas ao passado e vivem sentindo culpa de todas as coisas, de tudo que acontece, acaba carregando tudo nas costas. Conhece alguém? Conhece alguém que é assim? Às vezes você está conversando com a pessoa, falando uma outra situação que não tem nada a ver, e ela começa a se culpar, do nada. E até num nível que você começa a se sentir mal. E aí você fala, não, não falei isso, não, não foi assim. A pessoa se culpa de todos os problemas que existem na face da Terra, que estão ligados a ela ou que não estão ligados a ela. Um problema de terceiro, que é próximo, mas ela entra na história, ela se coloca na história de forma que ela é a vítima. Ela tem que ser a vítima, ela se culpa o tempo inteiro. Bom, esse padrão comportamental é importantíssimo você entender bem a fundo, porque se você é assim, se você conhece quem é assim, você precisa, de fato, identificar para curar. Bom, eu sou Gabriele Joman e eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Bom, quando você identifica alguém que está lá vibrando na culpa, você primeiramente precisa detectar. Essa pessoa está lá na culpa. Então, o que você pode fazer? Porque por que é importante detectar? Porque se você não detectar em você ou nos outros, você não vai saber lidar. E aí você vai misturar a coisa toda. E isso não é legal. Bom, eu vou te explicar de uma forma bem simples, tá? Primeiro, entenda que o resultado de quem está lá vibrando na culpa é exatamente o resultado de alguém que está na escassez. Ela está vibrando na escassez. Não há como você ser próspero se você é a vítima. Outro ponto não há como você evoluir na sua escala vibracional se você está, vira e mexe, entrando no vitimismo. Porque o vitimismo ele está completamente ligado, colado na escassez. E quem está na escassez não está na abundância, não está na prosperidade, não se conecta com as energias elevadas, tá? Então, a pessoa está lá vibrando na culpa. E aí você está num assunto e a pessoa se sente culpada. Um grande exemplo para que você identifique alguém que tem a energia da culpa é alguém que você, por exemplo, presenteia. E aí, quando você dá aquele presente à pessoa, ela fala assim: ai, não precisava. Ela não se sente, parece uma simples palavra, né? Mas é um comportamento de vitimismo, de quem vive na energia da culpa. Então, identifique para ajudar, para curar, para se curar. Então, se você recebe um presente, você tem um hábito de falar, não precisava, não fale mais. Agradeça. Nossa, você me deu, muito obrigado. Ponto. Não precisa dizer, eu estava precisando. Ai, não importa. Só não diga, não precisava. Diga, obrigado. Que alegria. Poxa, que bom que você lembrou de mim. Que legal. Não importa. Só não diga que não precisava. Porque quem não precisa de um presente é alguém que está vibrando na escassez. Num nível que, tipo assim, eu sou tão, tão, tão escassa que esse presente aqui não me faz sentir merecedor, sabe? Na verdade, a pessoa se sente a completa
desnecessária, sabe? Tipo assim, eu não sou tão importante a esse ponto de estar sendo presenteada, de estar recebendo a sua amizade, de estar sendo uma boa parceira de negócio, uma parceira de relacionamento, sabe? Então, quem vibra na culpa, gente, é alguém que precisa estar ali o tempo todo se desculpando. Ai, desculpa isso aqui. Ai, desculpa. Ai, perdão. Ai, não era para me ter falado isso. Ai, não sei o quê. É uma pessoa até difícil de lidar. Para quem está na alta frequência, você fica assim meio incomodado que a pessoa, coitada, fica tão se desculpando o tempo todo. Ela não gosta de receber elogio. Para ela ser elogiada é algo que está incomodando, sabe? É alguém que não só digo assim, é presenteada, dá no presente. É alguém que quando acontece algo na vida dela, próspero, produtivo, ela até fica tensa, ela fica, como é que eu vou dizer, irritada, ela fica assim internamente, na energia dela, ela parece que não aceita aquilo, como que aconteceu isso, uma coisa tão maravilhosa na minha vida. Em vez de ela ficar grata, ela fica intrigada, ela fica. O sentimento que ela tem é de não merecimento. Então, isso atrapalha muito na escassez, sabe? Atrapalha muito na abundância, porque é uma escassez muito forte, sabe? Impregnada. E a pessoa está sempre ali, renovando aquele ciclo de escassez. Porque quando você não consegue ser grato, como você não agradece, o que é o agradecer? É você mostrar para o universo o quanto você se emocionou, ficou feliz e ficou completa com aquela benção que você recebeu, que volta de novo, volta mais do mesmo, sempre vai voltar mais do mesmo. Então, se você emana uma energia de culpa, que você é culpado de todos os problemas que acontecem com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido, você é culpado de tudo. Você faz de tudo para ajudar, mas dá problema e a culpa é sua. Se você pensa assim, vai voltar assim, porque a energia que você está emanando é a mesma energia que vai voltar para você e vai renovar o seu ciclo. A não ser que agora que você está ouvindo, você comece a ficar sinalizada, esperta, atenta. Porque quando você fica atenta ao que você fala, ao que você sente, você consegue o quê? Alterar. E ao alterar, o seu processo começa a modificar. Porque vamos supor que aconteceu uma situação que o seu primeiro ímpeto é de falar, a culpa é minha, eu não era para ter falado tal coisa. Quando você pensa isso, você vai segurar essa emoção, vai aceitar ela, não vai verbalizar. Você vai canalizar aquilo para uma outra condição verbal. Em vez de você falar, a culpa era minha, tal. Mas vamos entender, por que aconteceu tal coisa? Como foi? Como não vai lá no meio do problema e se coloca dizendo que você que foi o causador daquele problema. Porque a pessoa que está na vibração da culpa, ela é assim, ela se enfia lá no negócio e fala que foi ela. Ela vai lá buscar um argumento lá de marketing para comprovar que ela tem culpa no problema. Então você vai começar a sinalizar isso, porque é irritante para o outro e péssimo para você. Então você vai começar a modificar essa determinação por ser a culpada. Quando você começa a fazer isso, você começa a alterar o seu campo, porque você começa a se desconectar de eu não mereço isso. Sim, eu mereço, eu sou merecedora. Obrigada. Começa a se desconectar de todo o peso que você carrega, de que você é culpada de tudo. Não. As pessoas têm livre-arbítrio, as pessoas têm consciência, as pessoas têm mentalidade, elas têm oportunidade de ter reações e atitudes diferentes, independente de você.
Então, você não é culpada pelas atitudes e ações de terceiros. Não importa quem seja. Entenda que você não é a pessoa que vai mudar o planeta Terra. Você não muda nem o ser humano. Você só consegue mudar você. Quando você muda você muda o seu campo. Automaticamente você muda a energia do seu ambiente, que vai afetar as pessoas que você vive. Ponto. É assim. Esse é o grande segredo, a grande sacada. Quando você muda o que está impregnado no seu DNA, na sua mentalidade, você começa a reprogramar essa culpa e começa a identificar e canalizar ela para outras ações, você começa a sair dessa frequência vibracional referente à culpa e começa a se elevar. Porque quando você se desconecta dessa frequência, você já parte para o seu processo de evolução. Porque se existe algo que te trava, é o medo e a culpa. Eles são amigos, eles estão ali, atrapalhando a sua evolução. É necessário que você se empodere dessa informação, absorva e entre em ação. Se você está comigo aqui para aprender como a se reprogramar para ter resultados superiores, você precisa modificar a sua mentalidade. Modificando a sua mentalidade, você está alterando o seu campo energético. E fazendo isso, você mexe na sua energia, que volta mais energia boa, que você começa a se elevar, e aí você vai limpando, você vai evoluindo, e aí você começa a acessar recursos e informações que estão pertencentes a outro campo vibracional, bem diferente do que você está vibrando hoje. E é assim que os resultados elevados começam a chegar na sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você precisa estar atento a se colocar na condição de buscar, aprender e entrar em ação. Espero que você tenha absorvido toda essa minha informação e comece a analisar isso. E aí, identificando, você começa o quê? A alterar, certo? E é assim que é. Uma evolução a cada dia, um passo de cada vez e não parar. Ser focado, porque quem foca, o que acontece com quem foca? Quem foca chega, quem foca vence. E é assim. Você está preparada para acabar com a confusão que existe em sua mente. Se estiver pronta para entender como podemos acelerar esse processo e descobrir os métodos que irão garantir seu sucesso, eu consigo te ajudar. Imagina a vida que verdadeiramente merece. Quer saber mais? Me chama no Instagram e eu te envio gratuitamente o acesso ao mapa energético, para você começar nos seus primeiros passos. Aprenda a reprogramar sua mente, cocriar a sua realidade, mudar quanticamente para entrar em ressonância e alinhamento com o sucesso financeiro.